Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos um coração inteiro. Ela entrou na vida dele só para limpar o chão. Mas acabou limpando feridas que nem o tempo tinha conseguido tocar. Era estranho pensar que alguém tão jovem e tão rico morasse sozinho naquele lugar gigantesco, e em completo silêncio. Nenhuma música. Nenhum som de passos. Nem mesmo o barulho da cidade parecia entrar ali. A cobertura 171, no alto do edifício mais luxuoso de São Paulo, parecia suspensa no tempo, congelada no instante exato em que Benjamin Fonseca perdeu a única pessoa que amava de verdade. Porque alguém com bilhões na conta, carros de luxo na garagem e o mundo inteiro aos pés, escolhe viver isolado, como se estivesse cumprindo pena por um crime que nunca cometeu. E por que ninguém conseguia se manter por mais de 3 dias naquela casa, antes de pedir demissão em silêncio, como se levassem algo com elas? A resposta estava na última foto pendurada no hall de entrada. Benjamin e a irmã, sorrindo na beira de uma cachoeira, meses antes do acidente. Desde o dia em que o carro dela caiu na serra, ele nunca mais falou com a mãe, nunca mais aceitou o carinho de ninguém, nunca mais olhou nos olhos de alguém por mais de 2 segundos. Não era arrogância. Era dor, uma dor tão profunda que o dinheiro não tocava, não comprava, não resolvia. Dizem que a cobertura 171 é mal assombrada. Mas a verdade é que o fantasma que habita aquele lugar não tem forma nem nome. Ele só veste terno caro, anda de cabeça baixa e evita espelhos. Benjamin tinha o mundo, mas o que lhe faltava era justamente o que ninguém conseguia dar: paz. A primeira vez que Lívia entrou na cobertura 171, sentiu como se o ar estivesse parado há anos. Não era só silêncio, era peso. Um vazio suspenso entre o chão de mármore e os vidros infinitos que cercavam o lugar. Nenhuma cor nas paredes, nenhum cheiro de café, nenhum vestígio de vida. Tudo era branco, cinza ou preto. Frio. Como se aquela casa tivesse esquecido o que era ser lar. Ela foi orientada por um funcionário do prédio a não mexer em nada pessoal, como se qualquer toque pudesse despertar alguma coisa perigosa. Mal sabia que, no quarto andar daquela torre de vidro, o que estava adormecido era um coração cheio de rachaduras, e não uma ameaça. Lívia não tinha tempo para pensar em detalhes estranhos. Precisava do trabalho. A mãe fazia hemodiálise 3 vezes por semana, a irmã mais nova ainda estava na escola e o aluguel estava 2 meses atrasado. A vaga de diarista naquela cobertura era um milagre que ela não podia desperdiçar. Chegou cedo, limpou cada canto com atenção, seguiu todas as ordens da casa automatizada, mas uma coisa a incomodava profundamente: a ausência de vozes. Na segunda-feira seguinte, Benjamin apareceu. Não disse bom dia. Não olhou para ela. Passou reto pela sala e entrou no escritório, como se Lívia fosse invisível. Mas ela o viu. O homem que parecia uma estátua viva, sempre impecavelmente vestido, mas com o olhar de quem carregava uma bagagem que o mundo jamais entenderia. Lívia não era do tipo que se intrometia, mas também não era de fingir que não via o que doía nos outros. Viu quando ele passou os dedos sobre a foto da irmã no aparador. Viu quando ele trancou a porta e ficou sentado por horas na mesma posição. Viu o copo vazio na bancada da cozinha às 7 da noite, no mesmo lugar do dia anterior. Foi na quinta-feira que ela quebrou o protocolo. Ao limpar a biblioteca, o único cômodo onde Benjamin permitia que ela entrasse com liberdade, encontrou uma pilha de livros caídos atrás da estante. Ao tentar organizá-los, um caderno velho caiu no chão. Era um diário. Não estava trancado, nem escondido de verdade. Lívia reconheceu a caligrafia feminina de cara. Era da irmã dele, Lia Fonseca. O nome que ela já tinha ouvido antes, nas notícias do acidente. Mas ali, entre aquelas páginas, não havia manchetes. Havia confissões, planos de viagem, desenhos, pequenos poemas sobre o irmão. Um em especial chamou sua atenção. O bem não fala, mas eu sei quando ele está triste. Ele segura o choro como se chorar fosse sinal de fraqueza. Mas eu vejo. Porque ele é minha metade. Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. Algo dentro dela se mexeu. Não era só compaixão. Era identificação. Ela também sabia o que era segurar o choro para não assustar quem depende de você. Também aprendeu cedo a esconder dor com silêncio. No dia seguinte, quando Benjamin chegou, encontrou uma mesa posta. Não com luxo. Com cuidado. Pão francês quentinho,
café coado na hora e uma folha do diário da irmã dobrada ao lado do prato. O poema. Ele não disse nada. Nem olhou para Lívia. Mas, naquela manhã, ele sentou à mesa. Pela primeira vez. A partir dali, algo mudou. Lívia passou a chegar mais cedo e ir embora mais tarde. Não porque alguém mandou, mas porque ela percebeu que Benjamin era um castelo sem pontes, e alguém precisava, pelo menos, tentar construir uma. Às vezes, falava com ele sobre a previsão do tempo, sobre o cheiro de chuva, sobre como o café fica melhor com uma pitada de canela. Ele nunca respondia, mas ouvia. Ela sabia. Uma noite, chovendo forte, houve uma queda de energia. A casa toda ficou escura por alguns minutos. Quando a luz voltou, Lívia estava sentada no chão da sala, com uma vela acesa, olhando a cidade lá fora. Benjamin apareceu na escada, descalço, com os cabelos bagunçados. Ela olhou para ele e disse, quase sem pensar: às vezes, quando tudo apaga, a gente enxerga melhor o que importa. Ele ficou ali, em pé, olhando para ela. Depois, desceu um degrau. Depois outro. E mais outro. Sentou ao lado dela, em silêncio. Pela primeira vez, seus olhos estavam molhados. Não era a chuva. Não era o vento. Era um homem, finalmente, começando a quebrar. Aos poucos, sem perceber, Lívia não estava mais limpando o chão daquela cobertura. Estava varrendo os restos de dor que ninguém teve coragem de tocar. Estava restaurando, pedaço por pedaço, alguém que o mundo inteiro temia, mas que, no fundo, só queria ser perdoado por ter sobrevivido. Nos dias seguintes àquela noite de chuva, a rotina entre eles passou a seguir um ritmo diferente. Ainda havia silêncio, mas não o mesmo. Era outro tipo de silêncio, mais leve. Benjamin começou a aceitar o café feito por Lívia. Às vezes, quando ela falava sobre a irmã ou sobre as filas do SUS, ele ficava parado ouvindo, com os olhos fixos em algum ponto da parede, como se estivesse tentando entender um idioma novo. Ele jamais perguntava nada, mas começou a deixar bilhetes com instruções mais humanas, como não precisa limpar o piano ou hoje vou sair, pode descansar. Coisas simples. Mas para quem sempre foi tratado como invisível, cada palavra contava. Era o tipo de gentileza que não se ensina, só se oferece quando algo dentro começa a mudar. Só que nenhuma transformação profunda acontece sem confronto. Lívia estava limpando o corredor quando ouviu a porta do escritório se abrir com força. Benjamin saiu transtornado, como se tivesse visto um fantasma. Na mão, o diário da irmã. O mesmo que ela havia recolocado no lugar dias atrás. Ele parou em frente a ela, os olhos vermelhos, não de choro, mas de raiva. Você mexeu nisso? A voz saiu seca, cortante. Lívia travou. Ficou em silêncio por 2 segundos. Depois, com o mesmo tom calmo que usava quando falava com a mãe no hospital, respondeu. Mexi. Eu achei caído. Li umas páginas. E chorei junto com ela. Benjamin jogou o diário no chão. A raiva era tanta que parecia engolir qualquer vestígio de sensatez. Você não tinha esse direito. Você não sabe nada sobre mim, nem sobre ela. Você é só uma funcionária. As palavras caíram como pedras. Mas Lívia não se encolheu. Não baixou os olhos. Ela olhou direto para ele, como poucas pessoas ousaram fazer na vida. Eu sou uma mulher que perdeu um irmão num beco, baleado por engano. Uma mulher que passa a noite trocando lençol com cheiro de sangue da mãe porque o SUS atrasou o remédio. Uma mulher que, mesmo quebrada, vem aqui todo dia tentar deixar essa casa menos morta. Então me desculpa, Benjamin, mas eu sei sim o que é perder alguém. Ele não disse nada. Só ficou parado ali, respirando fundo, como se o corpo dele estivesse tentando impedir o choro que a alma já não conseguia mais segurar. Ela continuou. Sabe o que tem naquele diário? Amor. Ela te amava mais do que tudo. E te ver hoje, desse jeito, trancado nesse túmulo de vidro, fingindo que tá vivo, é o maior desrespeito à memória dela. Lívia se abaixou, pegou o diário do chão, passou a mão com delicadeza na capa e colocou de novo na estante. Não precisa me mandar embora. Eu vou. Mas não porque você gritou. É porque eu percebi que você ainda tá preso no dia em que ela morreu. E ninguém pode te salvar disso se você não quiser sair. Ela virou as costas e foi embora. Deixou a cobertura sem pegar o pagamento do dia,
sem olhar para trás. Naquela noite, Benjamin ficou sozinho. De verdade. Pela primeira vez, o silêncio da casa não era acolhido por ele. Era insuportável. Ecoava, ou melhor, pesava, em cada parede, em cada canto onde antes via a irmã rindo. Abriu o diário. Leu todas as páginas. Chorou. E quando achou que já não aguentava mais, abriu o celular e viu uma mensagem não lida. Era de semanas atrás. De Lívia. Um link de vídeo. Chuva na varanda, versão instrumental. Talvez te ajude a dormir melhor. Ele deu play. A melodia encheu a casa como um abraço. Simples, suave, quase imperceptível. Mas, naquele momento, foi como se alguém finalmente estivesse falando com ele, e não sobre ele. As lágrimas caíram sem controle. Sozinho, sentado no chão da biblioteca, Benjamin Fonseca chorou como uma criança. Não pela perda, mas pela dor de nunca ter dito a tempo o quanto amava a irmã. E, pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente da culpa. Sentiu saudade. E gratidão. Lívia o havia desafiado. Quebrado a armadura. Mostrado que amor não é invasão, é insistência. E que, às vezes, tudo que alguém precisa para voltar a sentir, é alguém que tenha coragem de não ir embora ao primeiro grito. Benjamin passou dias sem conseguir esquecer a forma como Lívia o enfrentou. Não foi por orgulho ferido. Foi porque, pela primeira vez, alguém o viu além do sobrenome. Ela o enxergou como um homem despedaçado e ainda assim, ficou. Até não conseguir mais. Ele queria escrever para ela. Pedir desculpas. Dizer que entendeu. Mas não sabia como fazer isso. Nunca soube. Foi então que descobriu que o número de Lívia não funcionava mais. Tentou pelo condomínio, mas soube que ela havia deixado o serviço sem aviso. Procurou nas redes, no CPF da folha de pagamento, no nome da empresa terceirizada. Nada. Era como se ela tivesse sumido do mapa. O silêncio voltou. E dessa vez, doía ainda mais. Foram 2 semanas de ausência até que Benjamin finalmente a reencontrou, por acaso. Estava saindo do hospital Albert Einstein, onde tinha ido visitar um antigo sócio internado. No hall de entrada, viu de longe uma mulher de jaleco branco ajudando uma senhora a descer da cadeira de rodas. Reconheceu a postura, o jeito de prender o cabelo, o olhar firme e, ao mesmo tempo, carregado de cansaço. Era ela. Lívia olhou na direção dele apenas quando já estava saindo. Não parecia surpresa, mas também não parecia feliz. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, direta. Procurando você. Benjamin respondeu, sem saber muito bem o que fazer com as mãos. Ela respirou fundo. Depois fez um gesto com a cabeça para que ele a acompanhasse até o lado de fora. Pararam sob uma árvore, onde a sombra escondia parte das expressões. Eu não trabalho mais lá. Acho que isso ficou claro. Eu sei. E eu não vim aqui para te contratar de novo. Eu só precisava te ver. Lívia olhou pro chão, como se quisesse encontrar forças nos próprios pés. Depois levantou os olhos devagar. Benjamin, eu tenho uma coisa para te contar. Uma coisa que você talvez me odeie depois de saber. Mas eu não aguento mais esconder. Ele não disse nada. Apenas assentiu com um leve movimento de cabeça. A sua irmã, a Lia, ela não morreu sozinha naquele acidente. O corpo de Benjamin enrijeceu. Os olhos dele escureceram de susto e incredulidade. Como assim? Eu tava no carro. Na carona. A gente se conheceu meses antes. Trabalhei como cuidadora da avó de vocês por um tempo. A Lia era diferente. Ela me tratava como gente. Ficamos amigas. Ela me convidou para ir naquela viagem para Paraty. Disse que queria me tirar de São Paulo nem que fosse por um dia. Só que na volta, o freio falhou. E eu fui a única que saiu viva. Benjamin ficou em silêncio. Por um segundo, parecia que todo o ar tinha sido retirado dali. O mundo girava em volta da confissão de Lívia como se estivesse em câmera lenta. Por que você nunca me contou isso antes? Porque eu achei que você ia me odiar. Achei que ia pensar que eu tive culpa. Ou pior, que eu sobrevivi no lugar dela. Eu me culpei por muito tempo, Benjamin. E quando vi o seu nome naquela ficha do condomínio, quase recusei o trabalho.
Mas depois pensei, talvez isso tenha acontecido por algum motivo. Talvez eu pudesse devolver a você alguma parte dela. Nem que fosse uma lembrança. Ele deu 2 passos para trás. Estava tremendo. Não de raiva. De dor. Você era a última pessoa que ela viu antes de morrer. Lívia engoliu o choro. Mas os olhos não esconderam. Ela não sentiu dor. Eu segurei a mão dela até o fim. E ela me fez prometer que, se saísse viva, eu ia cuidar da minha vida. Que não deixaria a culpa me engolir. Mas eu falhei. Me escondi. Trabalhei para você como quem procura redenção. Benjamin apertou os olhos, tentando não se desfazer ali mesmo. Depois de alguns segundos, se aproximou devagar. O olhar dele não era de ódio, nem de julgamento. Era como o de alguém que acabava de encontrar uma peça perdida da alma. Obrigado por não ter me contado antes. Lívia ficou confusa. Como assim? Se tivesse me dito isso logo no início, eu teria te mandado embora. E teria perdido a única pessoa que me fez sentir algo de novo depois que ela se foi. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Um silêncio diferente daquele da cobertura 171. Era um silêncio com peso de verdade, mas sem medo. Pela primeira vez, o passado não os separava. Era exatamente ele que, agora, unia os dois. A conversa diante do hospital não terminou com um abraço. Nem com promessas. Benjamin saiu dali confuso, mexido por dentro, e Lívia, cansada. Era como se ambos soubessem que, depois daquela verdade, nada voltaria a ser como antes. Só que a dor tem camadas, e algumas delas não cicatrizam de primeira. 2 dias depois, Benjamin apareceu na recepção do posto onde a mãe de Lívia fazia tratamento. Queria falar com ela. Levar um envelope com um valor alto como forma de gratidão. Disse que queria ajudá-la. Mas foi direto demais, prático demais, sem perceber que o que ela menos queria naquele momento era ser tratada como dívida paga. Lívia recusou. Com firmeza, mas sem rancor. Agradeceu a intenção, mas deixou claro, não estava ali para ser comprada. E pediu que ele a deixasse seguir em paz. A rejeição tocou um ponto cego em Benjamin. Aquilo que ele não sabia lidar, ser recusado. Pela primeira vez, alguém o via por inteiro e ainda assim escolhia ir embora. O orgulho ferido se transformou em defesa. Mandou uma mensagem no mesmo dia: não me procure mais. Apague meu número. Está tudo resolvido entre nós. Sem pensar direito, ele ativou uma ordem na empresa terceirizada para remover do sistema qualquer registro ligado ao nome dela. Era como se quisesse apagar da própria história o incômodo de sentir. A frieza voltou. Mas só por fora. Por dentro, ele estava se desfazendo aos poucos. Sem saber, a atitude dele logo viraria assunto. 2 meses depois, durante um congresso sobre responsabilidade social no setor privado, uma ONG exibiu um vídeo que ganhou a atenção da plateia. Era uma matéria sobre um projeto novo no Capão Redondo, um espaço comunitário com atendimento psicológico gratuito para mulheres que passaram por perdas traumáticas. Quem estava à frente? Lívia Santos. Com a ajuda de voluntários, ela usava parte da antiga casa da avó, agora reformada, para acolher quem precisava de apoio emocional, comida e escuta. A matéria viralizou. Mas o que chamou ainda mais atenção foi o depoimento dela, ao final da reportagem. Eu tive a oportunidade de conviver com alguém que perdeu tudo, mesmo tendo tudo. E entendi que o dinheiro pode colocar paredes, mas só o afeto constrói pontes. Eu fui embora de uma das coberturas mais caras da cidade para voltar pro bairro onde me quebrei tantas vezes. Mas aqui eu tô ajudando gente a se reconstruir. E isso vale mais do que qualquer salário. Nos dias seguintes, a história virou destaque. Não pela crítica, mas pela força. Lívia passou a ser chamada para entrevistas, podcasts, programas locais. Não buscava fama. Mas sua firmeza com doçura encantava. Quando perguntaram se o bilionário citado na reportagem sabia do projeto, ela respondeu com um sorriso sutil. Ele me ensinou, sem querer, que até as pessoas mais fechadas podem guardar um bem enorme, só não sabem como entregá-lo. Talvez um dia ele descubra. Benjamin viu tudo sozinho. Sentado no sofá da cobertura 171. A mesma que agora parecia ainda mais silenciosa, não pela falta de som, mas pela ausência dela.
Na manhã seguinte, algo raro aconteceu. Ele desceu ao térreo do prédio, de moletom e tênis, sem segurança. Pegou o carro, dirigiu até a Zona Sul, estacionou a algumas quadras da antiga casa reformada. Entrou devagar, sem chamar atenção. Viu mulheres rindo com copos de café na mão. Crianças brincando no quintal. No meio da sala, uma prateleira com livros doados. E um quadro, com uma frase escrita à mão. Cuidar do outro também é se curar. Foi ali que ele entendeu. Lívia não queria nada dele. Nunca quis. Ela só ofereceu o que quase ninguém tinha coragem de dar: presença. E ele retribuiu com distanciamento, por medo, por defesa. Mas agora sabia, o bem que ela fez nele não era por pena, nem por dever. Era a escolha. Na mesma tarde, sem avisar, ele ligou para seu advogado e transferiu oficialmente a propriedade da cobertura 171 para um fundo de acolhimento. Um novo projeto, Espaços de Recomeço. Um centro de apoio psicológico e educacional voltado para jovens da periferia que perderam entes queridos em acidentes ou violência urbana. Na coletiva de imprensa, foi breve. Uma mulher me mostrou que não basta sentir culpa por quem a gente perdeu. A gente precisa honrar quem ficou. E se hoje eu sou menos frio, é porque alguém um dia limpou minha dor com as mãos e o coração. Na plateia, Lívia estava lá, em pé, com o mesmo olhar firme de sempre. Só que, desta vez, sorrindo. E você, o que faria no lugar dela? Ou no lugar dele? Escreve aí nos comentários, quero muito saber tua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal A Vida Conta. É só com a sua ajuda que a gente consegue continuar contando histórias como essa.